Bem, coincidentemente e felizmente, hoje a Lei da Ação Civil Pública completa 40 anos e nós estamos aqui reunidos neste evento significativo para celebrar realmente esse quebra de paradigma que foi a Lei da Ação Civil Pública em 85. Reparem que é antes da Constituição Federal e na sequência de uma lei também muito importante de 1981, que foi a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, eu diria que a Lei da Ação Civil Pública, precedida pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Federal, fecharam com chave de ouro a década de 80. No início da década de 90, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que vai alterar e introduzir novamente na Lei da Ação Civil Pública aspectos relevantes, e hoje nós temos a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor como integrando o sistema ou microsistema, né, do processo coletivo. Não existe parâmetro no mundo de uma legislação tão avançada na tutela dos direitos meta-individuais como a instituída pela Lei da Ação Civil Pública. 40 anos após, ela está muito atualizada, avançadíssima. Eu fiz referência ao artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, porque ali estaria o germe da ação civil pública quando menciona o Ministério Público como sendo o autor do ajuizamento de ação para reparação de danos ambientais, que é uma das áreas onde mais se utiliza a ação civil pública. Eu diria que consumidor, meio ambiente, ordem urbanística são uma das áreas mais em que a ação civil pública se revela mais útil, né? O que eu fiz nesta minha intervenção neste evento que comemora os 40 anos e é o lançamento desta importante obra coordenada pelo professor Milaré, que, aliás, há quantos anos, né, ele vem celebrando periodicamente a data comemorativa da publicação desta lei tão importante de 85, o que eu fiz menção no campo da responsabilidade civil pela reparação dos danos, o judiciário do qual eu participo, né, porque eu fui integrante do Ministério Público Federal, mas já há alguns anos eu estou no Judiciário Federal, o que se percebe é que todas as teses que a jurisprudência tem criado e chancelado são a favor da ampliação da responsabilidade civil, diferentemente, não é, da responsabilidade administrativa e penal, onde muitas teses restringem mais, né, a aplicação das sanções administrativas e penais. Mas é muito importante a gente ter em conta, né, a imprescritibilidade da pretensão à reparação do dano ambiental e agora também, mais recentemente, reconhecida a imprescritibilidade da execução, da fase executória, porque a gente sabe que muitos processos ficam parados, né? E aí não existe a prescrição intercorrente e aplica-se da mesma forma a imprescritibilidade também para a fase executória. Isso é um grande ganho. E outra coisa também que eu gostaria de lembrar é em relação ao artigo 16, que sofreu uma tentativa de limitação pela Lei 9494 para que restringisse a eficácia, não é, erga omnes, aos limites da competência territorial do juízo prolator. Isto era realmente contra a lógica da ação civil pública, que ela é pela extensão do dano. Se o dano é nacional, se o dano é regional, existe sim o foro onde deve ser proposta a ação, capital em Brasília ou capital do estado, né? E aí sim, de acordo com a abrangência do dano, pode a eficácia ser através de uma única ação cessar o dano e estabelecer também a reparação, a obrigação da reparação civil, né? Então, o fato de considerar inconstitucional a tentativa de limitação da eficácia da coisa julgada realmente representa um grande ganho.
Então, são algumas das contribuições do Judiciário, dando força, não é? A importância da ação civil pública como uma única lei capaz de, sozinha, com uma única ação, cessar o dano e também estabelecer medidas preventivas.